Esse vídeo é feito por Gabriele Rotelli, Luana, Joana e Bernardo, da turma primeiro A. Hoje eu vou apresentar a segunda lei de Newton, ou o princípio fundamental da dinâmica. Agora eu vou explicar os conceitos básicos sobre a segunda lei de Newton. A resultante das forças aplicadas a um objeto é igual ao produto de sua massa pela sua aceleração adquirida. A aceleração é proporcional à força resultante, onde a massa será constante. E as unidades usadas no sistema internacional são para a força resultante N, Newton, massa, quilograma e aceleração metro segundo ao quadrado. A força resultante e a aceleração de um corpo sempre terão a mesma direção e o mesmo sentido, pois a fórmula matemática é um produto de um número real, por um vetor. Agora vamos falar as principais forças da dinâmica. Força, peso ou peso é a força de atração gravitacional que age entre os corpos que possuem massa. É indicada por vetor P, tendo a fórmula igual a essa que está mostrando aí na imagem. E a força P tem a mesma direção e mesmo sentido da aceleração da gravidade. Módulo ou intensidade P igual a mg. Força de reação normal do apoio é indicada por vetor N. E a força de contato entre os dois corpos que se tocam tem direção perpendicular à superfície em contato. Módulo N. O seu cálculo leva em conta as outras forças que agem no corpo. Força de tração é indicada por vetor T. Quando um corpo é puxado por um fio, esse corpo fica sujeito à força de tração. O fio flexível e esticado não permite que o corpo seja empurrado, apenas puxado. A força de tração sempre atua na direção do comprimento do fio. Seu módulo é calculado levando-se em conta as outras forças que atuam no corpo. Força elástica. Força exercida por uma mola deformada. Ao ser deformada, uma mola exerce uma força proporcional à deformação x. Atua na direção da deformação, mas no sentido oposto a ela. Módulo se dá pela lei de Hooke. Vai estar mostrando a fórmula aí na tela. De acordo com a lei, o módulo da força elástica é diretamente proporcional à deformação sofrida pela mola. Assim, cai a constante elástica da mola. Dianômetro. A força elástica permite a criação de um instrumento chamado dianômetro, cujo, utilizando corpos com as massas conhecidas, pode-se calibrar uma mola e com ela construir esse instrumento. Ele é usado para medir a intensidade de uma força por meio da deformação da mola utilizada. Pode ser utilizado também para indicar a força da tração do fio. Para isso, é, co- é colocado na extremidade livre de um fio esticado. Podemos tirar de conclusão que a segunda lei de Newton vai mostrar a relação de força e aceleração. Sempre que existe aceleração, existe uma força ampliada ao objeto. A força é resultante, pois se existir mais de uma força aplicada ao objeto, devemos obter a força que sozinha faz a função de todas as forças. Agora a gente vai falar sobre as aplicações da lei de Newton. Na dinâmica, a resolução da maioria dos problemas que envolvem corpos sob a ação de forças exige a aplicação das três leis de Newton. Primeiramente, construímos um diagrama de um corpo livre para cada corpo que constitui o sistema. A representação das forças que atuam em cada corpo corresponde à aplicação da terceira lei de Newton, ou o princípio da ação e reação. Após, analisamos o movimento do corpo e aplicamos a primeira lei de Newton, Fr igual a zero, considerando a direção na qual a velocidade vetorial do corpo é constante. Depois de aplicá-la, segundo a lei de Newton, Fr igual a mxa, considerando a direção na qual a velocidade vetorial no corpo varia, ou seja, a direção da aceleração. Agora, a gente vai fazer alguns exercícios sobre a segunda lei de Newton, começando por esse da PUC, que diz o seguinte: quando a resultante das forças que atuam sobre um corpo é de 10 newtons, sua aceleração é de 4 metros por segundo ao quadrado. Se a resultante das forças fosse de 12,5 newtons, a aceleração seria de... Primeiro a gente precisa anotar os dados que a gente tem das duas situações, né? Mas assim, primeiro, dessa primeira que ele fala que se a força é 10 newtons, a aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. A gente vai jogar essas informações na fórmula, né, de força resultante igual a massa vezes aceleração. E a gente vai isolar a massa. Então a gente vai descobrir que a massa vai ser de 2,5 quilogramas. Depois a gente vai pegar e vai jogar essa massa que a gente achou
e a força resultante da segunda situação que ele está pedindo. Então, a gente vai isolar a aceleração e vai achar que a aceleração vai ser 5 metros por segundo ao quadrado. Então, com isso, a gente vai achar que a resposta correta é a letra B, que diz que a aceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado. Passando agora para o segundo exercício, que é da FATEC de São Paulo, e diz assim: a equação horária da velocidade de uma partícula em movimento retilíneo de 3 kg de massa é V igual a 4 mais 2t, com unidade do Sistema Internacional. A força resultante sobre a partícula tem o módulo de... Então, a gente tem que primeiro achar a aceleração. Como que a gente vai achar essa aceleração? A gente vai pegar a equação horária da velocidade que o exercício traz e vai comparar com a fórmula dessa equação. Com isso, a gente vai achar que essa aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Depois disso, a gente vai colocar a massa que a gente tem com a aceleração que a gente achou na fórmula que diz que a força resultante é igual à massa por aceleração e vai achar que a resposta correta é 6 newtons. Agora, no exercício 3 diz o seguinte: sobre um corpo de massa igual a 20 kg, atuam duas forças de mesma direção em sentidos opostos, que correspondem a 60 newtons e 20 newtons. Determine a aceleração em que esse objeto movimenta-se. Então, primeiro, a gente vai ter que achar essa força resultante. E a gente vai achar essa força fazendo a subtração das duas forças que o enunciado deu, já que elas estão em sentidos opostos. E aí a gente vai achar que essa força resultante é de 40 newtons. Depois disso, a gente vai jogar na fórmula a massa que o enunciado deu e o 40 newtons, né, que é a força resultante que a gente achou, e vai isolar a aceleração, e vai dar um resultado de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a resposta certa é a letra B.